Num movimento ousado, ainda mais para quem ganhou uma eleição conturbada, num país polarizado e por uma margem minúscula de votos, Lula substituiu o comandante do Exército. Saiu Júlio César de Arruda e entrou Tomás Miguel Ribeiro Paiva, supostamente indicado por Alexandre de Moraes, sim, por um ministro do STF. A troca de comando no Exército deixou a caserna tensa e alguns brasileiros esperançosos de que essa tensão toda fosse obrigar as Forças Armadas a agirem. Como? Eu não sei. Mas piora, porque uma semana depois da troca de comando no Exército, o ministro da Justiça, Flávio Dino, detalhou o plano para a criação de uma Guarda Nacional. O anúncio acirrou ainda mais os ânimos dos militares. Mas eu confesso que não entendo direito da política do coturno e da baioneta. Por isso eu chamei o meu amigo Luiz Kawaguchi para que ele explique a quantas anda a relação entre os militares e o executivo depois dos atos de vandalismo de 8 de janeiro e depois de Lula insistir com essa história de Guarda Nacional, que não sei não, me cheira muito, mas muito mesmo, a venezuelização do Brasil. Kawaguchi, muito prazer em recebê-lo aqui. No sábado, você publicou um texto na Gazeta do Povo, dizendo que para o Exército, a criação de uma Guarda Nacional é sobretudo um desperdício de dinheiro. Mas é só isso mesmo? As críticas se resumem ao desperdício de recursos públicos? Não há nenhum temor de uma venezuelização do Exército? Isto é, do controle ideológico do Exército? Olá, Pozonov. É um grande prazer falar com você e com o telespectador da Gazeta do Povo. Primeiro eu queria dizer que não existe uma posição oficial, institucional das Forças Armadas sobre a criação de uma Guarda Nacional. O que a gente pode fazer é conversar com membros da cúpula das Forças Armadas para saber mais ou menos como eles estão pensando. Eu fiz isso durante os últimos dias e o que eles me disseram é que a primeira preocupação é sim desperdício de dinheiro público. Por quê? Porque o Exército já tem plenas condições de proteger a Praça dos Três Poderes e Brasília como um todo. A Polícia do Distrito Federal também tem capacidade de cumprir essa função. O que pode ter acontecido nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro são falhas, possivelmente falhas de comando, de preparação. Tudo isso está em investigação. Mas não justifica criar uma nova instituição com uma duplicidade para fazer a mesma coisa que já é feita por duas outras instituições. E sobre a venezuelização, sim, existe esse tipo de preocupação, sim. Existe uma preocupação na interferência, uma preocupação de interferência na missão das Forças Armadas, existe uma preocupação de interferência nas instituições de ensino das Forças Armadas e também no sistema de promoções. A missão é exatamente isso, ou seja, uma das missões constitucionais das Forças Armadas é a garantia da lei e da ordem. Se você cria uma outra instituição, uma Guarda Nacional para fazer isso, você está interferindo na missão das Forças Armadas. Sobre a questão das promoções, as Forças Armadas têm medo que o Partido dos Trabalhadores interfira, queira determinar qual oficial pode ser promovido, qual não pode ser promovido, para ter uma espécie de aparelhamento dentro das Forças Armadas. Essa é uma grande preocupação. E também a questão das escolas de formação. Um dos grandes medos dos militares é que o governo do presidente Lula coloque administradores, ou seja, talvez administradores civis dessas escolas que há décadas já formam os militares. E aí poderiam mudar currículos, mudar a forma como a história é ensinada. Uma das grandes preocupações é que eles mudem a interpretação da participação do Exército, que atuou ao longo da história brasileira em diversas crises políticas, desde a época do Império até o século passado. Essa é uma das grandes preocupações dos militares, que haja uma interferência nessa área. É isso que se fala quando se trata desse tema de venezuelização do Exército. Bom, recentemente houve muito auê por causa da troca de comando no Exército. Aliás, numa reportagem do meu colega Wesley Oliveira, fica claro que Lula está feliz da vida com o novo comandante, que parece todo disposto, alegre e contente em se submeter ao comandante em chefe, Lula. Mas e quanto à Marinha e à Força Aérea?
Ao contrário do que acontece com os poderes da República, eu poderia dizer que as Forças Armadas pensam e agem de forma harmônica entre si? Sim, em geral, as Forças Armadas atuam de forma harmônica, mas quando o assunto em questão é o papel delas como garantidoras das instituições e da lei e da ordem, as atenções geralmente recaem sobre o Exército. Isso porque é a maior força, com mais de 200 mil combatentes, enquanto juntas a Marinha e a Aeronáutica têm cerca de 100 mil integrantes. Na prática, essa tarefa de garantia da lei e da ordem cai no colo do Exército. E a instituição está numa situação bastante delicada. De um lado, você tem milhares de manifestantes e muitos militares, a maioria da reserva, que acreditam que o Exército deveria ter atuado como um grande solucionador do atual cenário de crise política. Eles são motivados principalmente pela lamentável normalização da candidatura do presidente Lula, da atuação do STF como vítima, investigador e juiz de casos aí que interferem em liberdades individuais e também da omissão do Congresso. O Exército, por sua vez, avaliou que a decisão seria não intervir porque não houve um pedido formal do Executivo, do então presidente Bolsonaro, nem do Legislativo para atuar nesse cenário. Também houve a avaliação de que o cenário externo não era favorável, uma eventual intervenção militar na política poderia gerar sanções, reações de outros países. E também houve a avaliação de que, mal é mal, o país continua funcionando, ou seja, não seria uma crise tão grave na avaliação da cúpula do Exército do que em relação a crises que já aconteceram no passado do país. Só que do outro lado você tem o governo Lula, que após assumir, começou a acusar o Exército de politização. Isso levou até a substituição do recém-empossado comandante do Exército, que era o general Arruda. Isso pegou bastante mal nas fileiras militares. Isso porque os comandantes pensaram, nós fizemos um esforço para manter a isenção, para manter o Exército como uma instituição de Estado sem intervir na política, e agora o governo Lula está intervindo no funcionamento da instituição Exército. Por ora, a troca do comandante pelo general Tomás não é uma intervenção tão grave, ou seja, ele era um membro do alto comando do Exército, talvez não mude tanto assim o cenário. Mas assim, um temor de fundo de que essas intervenções na política do Exército se aprofundem cada vez mais. Por quê? Porque, segundo eles, haveria uma intenção do governo em retirar do Exército esse papel histórico de intervenção em crises profundas no Brasil. Kawaguchi, sem querer abusar muito de você, mas a simples ideia de uma guarda nacional montada assim, meio que às pressas, e logo depois dos atos de vandalismo de 8 de janeiro, num país onde quase metade da população rejeita não só Lula e o PT, mas também o judiciário, enfim, todo esse cenário aí desperta o temor de que uma guarda nacional venha se transformar numa espécie de milícia petista, como aconteceu na Venezuela. Você vê semelhanças entre a ideia petista e o que aconteceu lá na Venezuela? Você acha que corremos o perigo real de termos mais um braço armado do Estado, só que com uma mentalidade de polícia política? Eu acho que ainda é cedo para dizer que o governo do presidente Lula queira ter um braço armado ou uma polícia política. Mas esse temor se origina em uma narrativa muito perigosa que está surgindo de dentro do governo Lula, que é a de que o Exército, como instituição, poderia estar ligado aos deploráveis atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Naquele domingo, não havia tropas do Exército mobilizadas para entrar em ação, para derrubar o governo, ou generais dentro dos seus quartéis esperando as novidades políticas. Não tinha nada disso. Mas existe uma narrativa do governo de que haveria uma quebra de confiança em relação ao Exército. Isso resultou, por exemplo, na substituição do general Arruda, o comandante do Exército, pelo general Tomás. Isso foi uma intervenção no Exército, é claro, mas uma intervenção limitada. Eu lembro que o general Tomás
Ele é um general de 4 estrelas, e essas estrelas não caíram do céu e nem vieram de uma canetada do presidente Lula. Então ele é um integrante do Exército há décadas e ele tem toda a coesão da cúpula do Exército em volta dele. Então essa é uma intervenção, mas é uma intervenção que está dentro do escopo, dentro do que o presidente pode fazer. Só que existem outros problemas. Essa narrativa de comprometimento do Exército também está sendo usada como justificativa para criar a Guarda Nacional. Se a gente for comparar com o modelo venezuelano, por exemplo, existem algumas diferenças. Lá na Venezuela foi que o presidente Hugo Chávez criou, sim, ou criou a Guarda Nacional Bolivariana. Já existia uma Guarda Nacional e ele colocou integrantes políticos, indicações políticas dentro para comandar essa guarda. E essa guarda acabou assumindo funções de polícia. Isso também redundou com a Polícia Nacional da Venezuela e as polícias locais, municipais. Então foi um órgão que foi redundante, se tornou altamente corrupto e com as suas lideranças indicadas politicamente. Mas o trabalho de polícia política é feito por outros órgãos dentro da Venezuela, como o SEBIN, que é o Serviço de Inteligência. Esse sim vai atrás de opositores políticos e eventualmente até de blogueiros e de jornalistas. E também existem as chamadas milícias, os coletivos. São grupos armados, grupos de civis que foram armados pelo governo para funcionar como um braço armado, uma polícia política. Por enquanto, se o governo Lula quiser copiar apenas o modelo da Guarda Nacional venezuelana, vai ter um modelo redundante, da mesma forma que aconteceu na Venezuela. Mas não é necessariamente uma cópia do modelo de polícia política venezuelana. Dito isso, é o momento de ficarmos atentos. Por isso que eu disse, não há evidências concretas de o Brasil estar seguindo nesse caminho de polícia política da Venezuela. Mas não significa que não pode acontecer. É uma questão de ficar atento. Este foi Luiz Kawaguchi, titular da coluna Jogos de Guerra da Gazeta do Povo. Você também pode assistir ao Luiz no canal do YouTube da Gazeta do Povo todas as terças-feiras. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu menciono a possibilidade remotíssima, de uma peleja entre Alexandre de Moraes e Lula e pergunto, de que lado você ficaria? Só não pode ficar em cima do muro, hein? Assine a Gazeta do Povo, clique no link que você encontra na descrição deste vídeo. Vai lá, você não vai se arrepender. Custa apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses de assinatura. Por esse valor, você tem acesso a todo o conteúdo de um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Deixe também o seu like, comente aí embaixo, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã! Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade.